Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, para que nós tenhamos condições de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de buscarmos estar mais próximos dos bons espíritos e para nos tornarmos espíritos superiores, precisamos aprender a lei da caridade e da humildade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Lições sublimes para nosso espírito. Jesus deixa esse caminho para nós começarmos a entender a necessidade de começarmos a interiorizar o Evangelho em nós. Começarmos a buscar valores que realmente edificam em nosso espírito a paz de consciência. E aqui, nesse pedaço de parágrafo, temos a essência de vários valores que o espírito precisa interiorizar para que ele seja promovido no plano espiritual. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, os humildes, porque deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o sublime conceito: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E a gente muitas das vezes diz amar o próximo porque a gente faz essa, aquela tarefa, mas na hora de fazer algo mais a gente rateia. Então nós temos que ficar muito observadores de nós mesmos, das nossas mais pequenas mazelas, das mais pequenas tendências, porque nós precisamos aprender a valorizar o bem, aprender a valorizar a paz, a harmonia e a fraternidade. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. A partir do momento que a gente vai fazer ao próximo aquilo que gostaríamos de receber do próximo, nós já estamos começando a tomar consciência de um sentimento mais coletivo, mais abrangente, de um todo. É importante entender isso. Aí vem a parte de amar os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Aí você fala, pelo amor de Deus, isso aí não dá. Não tem importância. Começa a treinar, odiar menos, porque na próxima encarnação certamente vocês vão estar no mesmo lar, na mesma casa, pai e filho, irmãos, mãe e filha, mãe e filho, pai e filha, ou seja, vocês vão estar juntos, caminhando juntos. É preciso aprendermos a desligar dos inimigos, criar melhores vínculos, melhores sentimentos, lembrando sempre que os atos falhos do outro são aquilo que ele precisava passar para ganhar certas experiências, e nós fomos seu laboratório. E por termos sido aquele laboratório do outro ganhar experiência, se nós tomarmos a lição de falar o que eu aprendi com isso, eu também fiz o meu laboratório de crescimento espiritual. Enquanto o outro, que certamente que nós julgamos, que nos ofendeu, vai ter que pagar pelo que fez, nós estaremos com essa postura mental, liberando-nos de certas tensões que nos prejudicaria, que nos traria grandes problemas, e a gente vai criando, então, bases para a felicidade real do espírito. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Perdoar as ofensas, já comentamos antes, que é importante a gente saber desligar daquele fato, desligar daquela situação. E fazer o bem sem ostentação. Vamos fazer o bem na medida de nossas forças, vamos fazer o bem da forma que pudermos fazer, vamos procurar fazer o bem sempre,
porque é da nossa necessidade evolutiva fazermos o bem. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Temos que fazer sempre uma autoanálise conosco mesmo. Para que ficar julgando o outro se você está escondendo seus defeitos todos? É como se você tivesse uma mochilinha, pegasse o defeito, jogasse lá e deixasse sempre a mochilinha ali nas costas para você não olhar para ele. Olha para você mesmo. Vê se os defeitos que você está vendo no outro não são aqueles que batem a sua porta, aqueles que você carrega com você mesmo. Então, ao invés de você julgar o outro, você vai ajudar o outro. Com orações, com as suas ações no dia a dia, fazendo o bem. Ou seja, você vai estar sempre num patamar de possibilidades de auxiliar e aprender constantemente, logicamente. Se você está só ajudando e não está aprendendo, você ainda não está se ajudando devidamente. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que dá ele próprio o exemplo. O governador do planeta vem, passa a infância pobre, trabalha como carpinteiro, depois vai pregar, trabalhando com as pessoas mais simples, com as pessoas mais humildes. E trabalhando com aqueles mais simples, com aqueles mais humildes, ele começa então a construir um mundo melhor para todos nós que estamos aqui até hoje, desfrutando dessa bondade, desfrutando dessas possibilidades de termos um mundo melhor e mais justo. Orgulho e egoísmo. Hoje, sempre a gente faz esse comentário, algumas pessoas não gostam, mas a palavra orgulho não tem mais a conotação da época do Kardec. Hoje é arrogância, que seria mais encaixada aqui. Então seria arrogância e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos específicos, como condição absoluta da felicidade futura. Precisamos então criar mecanismos, precisamos então criar novas metas para nos impulsionarmos para a grande vitória do bem, para as grandes vitórias do amor, da fraternidade e da paz. Por onde quer que estivermos caminhando, por onde quer que estivermos passando, precisamos estarmos sempre atentos da nossa necessidade de aprimorarmos-nos, da nossa necessidade de procurarmos construir as bases sagradas do entendimento, as bases sagradas do fortalecimento íntimo de cada um de nós, para que no nosso amanhã ou nos nossos amanhãs sejamos pessoas de bem. Sejamos aqueles que vão construir a paz íntima. E a paz íntima irradia, e a paz íntima traz para todos nós segurança, tranquilidade e paz. A felicidade futura só é possível se aprendermos a nos amar e aprender a amar o nosso próximo, ajudando-nos mutuamente e trabalhando pelo bem-estar de todos com a prática da caridade. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as equações puramente espirituais, tinha de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Então, para que nós comecemos a entender Jesus, nós temos que entender que ele falava para pessoas que não tinham muita instrução, que não tinham muito esclarecimento, embora eram espíritos inteligentes, sábios, conhecedores de várias ciências daquela época. Mas tinham certos apegos materiais, certas tendências, certos vícios, que ele veio combatê-los, mas acima de tudo veio mostrar para eles pontos importantes para que eles fizessem as devidas reflexões e procurassem entender-se a si mesmo para melhor interagir-se e expressar os seus sentimentos, os seus ideais, para colocar em prática o que ele falava. Mas para isso, então ele tinha que usar figuras de linguagem, alegoria, para que as pessoas trouxessem aquela história, guardassem aquela história com eles e fossem meditar sobre ela, refletir.
E quando você reflexiona, você dá um passo à frente, você cresce. E como ele fazia as pessoas a fazerem várias reflexões sobre o que ele falava, logicamente que muitos não gostavam, porque os mais simples entendiam coisas mais importantes do que as pessoas de conhecimento mais sofisticado. Como até hoje é assim. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado de parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a infelicidade que espera o mal. Então, nós temos que procurar entender aqui que nós precisamos aprender melhor cada passagem de Jesus. Então, nós tínhamos que afastar. Ele mostrava para as pessoas que o futuro que importava para nós, que era o reino dos céus, que era o reino do amor. Não é que ele dizia, não, despreze esse mundo aqui, não faça nada por aqui agora para melhorar. Não. Tudo era uma sequência de fatos que nós tínhamos que fazer. À medida que nós vamos nos tornando melhores, à medida que nós vamos nos fazendo ser melhores, nós vamos conquistando espaços para realizarmos mais pelo nosso semelhante, e com isso nós vamos conquistando para o porvir. Quando ele dizia que devíamos ser humildes, que devíamos ser pessoas mais caridosas, mais compreensivas, ele estava mostrando para nós que nós precisamos dar os passos necessários para o nosso crescimento espiritual, dar os passos necessários para o nosso aperfeiçoamento ético e moral. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando o meio onde nós estamos. Porque o grande perigo é quando as pessoas acham que já sabem muito e não querem estudar. As pessoas acham que são muito perfeitas e não precisam se melhorar. E ele trazia para as pessoas reflexões que, logicamente, muitos não gostavam de olhar-se para si mesmo, de procurar entenderem-se. E aí, as dificuldades naturais que todo o quadro comporta. Então, a ideia dominante da felicidade reservada ao justo. Sempre ele mostrava, quanto mais justo, mais felicidades você vai ter. E a infelicidade que espera o mal. Uma comparação interessante. Quando você lê algum romance sobre o Egito, eles andavam em carruagens até de ouro. Alguns eu acho que é até um pouco mítico falar que eles eram carruagem puxada por leões, que eu não acredito que um leão tenha condições de ser domesticado a este ponto. Mas tudo bem, vamos acreditar que era possível isso. Era só o que ele tinha. Se ele tivesse que andar entre uma cidade e outra, ele ia levar um dia, 2. E hoje, as pessoas, até mesmo um operário pode viajar de avião. Não precisa ter um avião, vai viajar de avião. Basta comprar passagem. Ou seja, aquilo que era glamour, que era riqueza, que era chique naquela época, hoje, talvez as pessoas nem queiram ter essa carruagem de ouro puxada, seja por boi, por cavalo, por leões. Ele vai querer ter um bom carro, que anda muito mais rápido, que é muito mais cômodo e muito mais seguro até do que um carro puxado por leões. Então, tudo na nossa vida, todas essas situações da nossa vida, traz para nós momentos de reflexão. Não quero dizer que existia carruagem puxada por leões. Citamos o exemplo, que era o grande glamour lá no Egito, e hoje não faz sentido. Tá certo? Então, nós precisamos ver aquilo que realmente tem valor para nós. Aquilo que realmente traz valor, agrega valor para o nosso espírito. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura ao juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Na hora do nosso julgamento supremo, vamos saber como está a nossa consciência. Fizeste o bem, trabalhaste para o bem,
Procuraste edificar a paz, a harmonia ao seu redor? Procurou ser um pacificador? Ótimo, siga. Mas se você não procurou fazer isso, todos os riscos, todos os perigos. E é isso que nós precisamos parar para pensar, parar para entender. Faz qualquer distinção entre o que crer de um modo e o que crer de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Isso para os judeus daquela época foi uma tortura ouvir isso. Mas ele colocou com tanta sabedoria, com tanta classe, que o próprio doutor da lei teve que se confessar. Teve que mostrar que o samaritano que fazia o bem. É assim que nós temos que procurar nos entendermos, procurar nos aperfeiçoar, procurar nos melhorarmos, para que o amanhã de luz resplandeça para todos nós. Faz necessário compreendermos, faz necessário tomarmos posições mais justas, mais equitativas, mais conscientes das nossas responsabilidades. Porque a vida não é só o que a gente vive aqui, é também o que viveremos no mundo espiritual. E todos nós que caminhamos aqui na Terra, por mais incrédulo que sejamos, por mais que não queiramos acreditar na vida futura, por mais que não queiramos acreditar na vida espiritual, depararemos com ela. Ou com elas. Ao desencarnarmos, cairemos na vida espiritual. E ao chegarmos na vida espiritual e tomarmos consciência da realidade, teremos que voltar para o processo reencarnatório. E para estarmos bem para a próxima reencarnação, tenhamos fé em Deus, façamos a caridade e trabalhemos pelo bem. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições de salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. A caridade, a compaixão pelo que sofre, é a única forma de alcançarmos a nossa salvação. A compaixão, a assistência aos necessitados, é a única forma de tomarmos posições, de melhorarmos-nos intimamente, de tomarmos atitudes realmente condizentes com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades de nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, meus irmãos, procuremos agir de forma a construirmos um mundo íntimo com mais paz, com mais sabedoria e com mais determinação. Determinação para fazermos sempre o melhor. Determinação para nos tornarmos pessoas melhores e para termos cada vez mais compaixão pelos que sofrem. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, e é que ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., e porque a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Para a gente fazer a caridade, nós temos que ter humildade de saber que precisamos servir ao necessitado, que precisamos ajudar a quem está em situação difícil. E para ajudarmos quem está em situação difícil, também temos que ter brandura, temos que ter benevolência, indulgência, sentimento de justiça divina, principalmente. Porque a justiça dos homens, nós sabemos recorrer a ela constantemente. Mas a justiça de Deus, ela é mais sofisticada, ela tem um tchan a mais. E por ela ter esse toque a mais, nós precisamos ficar bem atentos na nossa consciência. Para tornarmos-nos pessoas melhores, para tornarmos-nos pessoas mais condizentes com as necessidades de todos que estão caminhando conosco. E assim, que aprendamos a caminhar sempre auxiliando o nosso próximo, caminhar sempre auxiliando os nossos companheiros de jornada. Porque somente assim seremos auxiliados pelos bons espíritos. Somente assim seremos auxiliados por outros companheiros nossos de jornada. E juntos, unidos nos bons sentimentos de amor, edificaremos a paz em nosso coração, em nossa caminhada, em nosso íntimo. Que a luz misericordiosa do amor divino esteja envolvendo a todos nós, para que nossos lares e nossos familiares sejam abençoados e todos nós possamos estar em paz. E por que não pedir também pelos nossos inimigos, que sejam abençoados, iluminados, para que deixem de nos odiar tanto
e aprendam o evangelho de amor que Jesus deixou para nós. Perdoar inconstantemente, iluminando-nos para as grandes realizações da paz, da harmonia e da fraternidade.